Bem-vindos a mais um MarcaCast, aqui o podcast que fala de beleza, que fala de produção, que destrava todos os perrengues desse mercado. E hoje, gente, eu tenho a honra, a felicidade de estar aqui com meu amigo. Eu trabalho com ele pelo menos há uns 12 anos. Tenho, assim, a felicidade presente, né? Eu falo sempre isso, presente na vida da gente, de lidar com a AB Plast, uma marca, assim, uma empresa que eu só tenho a elogiar. 12 anos de relacionamento, nunca tive problema com eles, nunca tive dificuldade com eles. E graças a Deus a gente está mais perto e hoje o Sidney está aqui para esse papo tão valioso, porque eu sei que vocês estão com uma expectativa enorme da gente falar de embalagem. Então chega para cá, Sidney! Obrigado, Amanda. É uma honra para nós estarmos aqui com vocês no MarcaCast, para ter esse bate-papo tão gostoso que a gente vai ter agora. Ei, beleza. Ô, gente, e aqui, deixa eu te contar, você sabe que eu tô cheia de perguntas para você. Você é uma pessoa muito aguardada aqui no Assinatura MarcaCast. E Legal. por quê? Embalagem é a dor desse Brasil. E eu quero travar uma conversa muito sincera com você. E a gente vai falar muito, não vai? Bora. Vai ser uma delícia. Tô muito feliz. 18 anos como diretor comercial. Como que é isso? Me conta. É muito engraçado, Amanda, porque eu comecei na B, né? A B Plast tem 43 anos. Eu comecei há 18 anos atrás, em 2007. Então, a gente começou uma jornada de mudança, de crescimento, né? Então, a gente cresceu muito de lá para cá e aprendeu muito. Tivemos vários desafios, né? Passamos por várias crises econômicas, falta de matéria-prima, queda de dólar, aumento de dólar, pandemia, né? Então, houve várias mudanças e está muito feliz que a gente continua crescendo. Isso é maravilhoso. Aqui, não tá zero em todo o nosso assunto, mas tem uma coisa que eu queria te dizer. Eu admiro muito o seu trabalho. E eu fui diretora comercial 15 anos de uma indústria e eu posso te dizer, diretoria comercial é só pitbull, gente. Então, assim, antes da gente entrar no nosso assunto aqui, que realmente vai ser mais direcionado às embalagens, eu queria te falar, segredinho de ser um diretor comercial avião, igual você é, dá uma dica para a turma que está aqui de venda, porque venda é um assunto que é muito pungente aqui. Eu sou teu fã. Gente, a rasgação de seda aqui, Eu sou ó. teu fã. O que eu vejo, assim, nós dois como comercial, né? Eu vejo que o grande sucesso de você crescer na área comercial é olhar para o cliente, olhar para a pessoa que está na tua frente, não apenas como um relacionamento comercial, mas sim como um relacionamento de amizade, de consultoria, de crescimento, onde as duas partes possam crescer e possam ganhar dinheiro. Afinal de contas, negócio é isso mesmo, né? A gente precisa ganhar dinheiro, mas precisa ficar feliz com esse projeto. Então, se eu consigo te atender com o teu projeto, te deixar feliz e ele ser um sucesso, eu também vou ter sucesso. Então, eu sempre falo para os vendedores, né, para que account, toda gerência, diz assim, nossa principal função aqui, propósito, é dar sucesso ao nosso cliente. Se ele tiver sucesso, nós também vamos ter. Maravilhoso, né? E você falou a chave de tudo, relacionamento. Eu não sei se você já viu, eu tenho uma frase que eu falo em quase todas as minhas palestras, que eu falo assim, tudo que rela é relacionamento. E aí, vendedor, já relou hoje? Então, a gente pergunta, porque assim, o relacionamento, ele dá trabalho. As pessoas acham que não, mas ele dá muito trabalho. E o que acontece? Para a gente ser um bom comercial, a minha vida foi pautada nisso. Eu levanto bandeiras dos meus clientes, porque para a gente pautar num relacionamento, imagina, para a gente se relacionar, a gente não vai ter só alegria. Isso. Porque foi até o que a gente veio no carro conversando, a gente dando spoiler para vocês. A gente vai ter tristeza, a gente vai ter dia que a gente vai desentender, a gente vai ter sentimentos estranhos, né? Tipo assim, poxa, por que não conseguiu isso? Mas quando a gente está perto do cliente, quando a gente ama profundamente o nosso cliente, né? O que ele constrói, a gente vibra com ele, eu acho que isso é uma receitinha. O que você acha? E é muito legal, né, Amanda? Porque quando a gente começa um projeto, eu vejo assim, ó, iniciamos o projeto na assinatura, quando vocês lançam, é um lançamento nosso também. Claro que é. É um filho nosso também, porque a gente lida isso realmente como um filho. Então, essa vibração de querer dar certo, de querer atender a demanda, de querer entender como é que o teu consumidor vai usar aquele produto, é importantíssimo para que a gente consiga realmente lançar, ser um sucesso, e aí vai lançar um outro produto, e aí vai dar continuidade nas vendas. Então,
Eu acho que entender as dores que o cliente tem e o teu consumidor que está usando o produto é importantíssimo para que eu possa dizer para ti, essa é a melhor embalagem, esse é o melhor caminho, segue por aqui que vai dar certo. E aqui, me conta a sua trajetória, como é que você chegou na AB? Como é que isso começou? Eu sou curiosa com a história das pessoas, porque diz muito, né? A gente aprende com a história das pessoas. Me fala, como é que você Não, começou? é muito maluco, Amanda, porque eu comecei numa indústria que fazia cadeira de dentista. Equipamento de tortura, né? Muita gente acha que Legal! cadeira de dentista é equipamento de tortura. Eu trabalhei nessa empresa por 12 anos, maior parte do tempo foi na engenharia, e depois passei por uma área mais estratégica antes de ir para a área comercial. Quando eu cheguei na área comercial, eu disse assim, não quero mais saber de engenharia, eu vou ficar na área comercial. Você é engenheiro? Eu sou engenheiro, Que legal! De depois quê? fiz desenho industrial, engenheiro mecânico, fiz Gente, desenho essa industrial. skin eu não sabia. Eu sou muito fã do Sidney como diretor comercial, mas agora você é triplo fã, né? E aí, mas meu desenvolvimento foi para desenho industrial, né, design de produto, e sempre na área de gestão, dentro da área de engenharia. E quando eu saí da Cavo, eu já atendia Minas, aqui para mim era um grande mercado, sempre atendi muito aqui. Saí da Cavo e fui para a Beplast para ser gerente comercial da Beplast de embalagem. E o acionista, né, o diretor na época, o presidente, disse assim, poxa, se você consegue vender uma cadeira de dentista que é muito caro, vai conseguir vender uma embalagem que é barato. Aí eu disse assim, eu nunca vendi o produto mais barato do mercado. Eu sempre gostei de vender aquilo que gera valor, aquilo que é bom. Né? Qualidade, né? Qualidade, segurança, confiança. Então eu disse assim, eu nunca vendi o produto mais barato do mercado. E aí a gente começou o trabalho dentro da AB, em crescimento, em atendimento de mercado, e logo depois eu me tornei como diretor e estou há 18 anos como diretor comercial. E aqui, me conta uma coisa, porque você falou uma coisa super interessante. Gente, eu tô que anoto as coisas que o Sidney está falando, vocês anotem aí, porque é precioso demais a presença desse moço aqui para nós. Você falou que ama o mercado mineiro, me conta uma coisa que você gosta aqui? Ah, meu Deus do céu! Doce de O leite! doce de leite, o pão de queijo, o queijo, né? Eu vou voltar amanhã para Joinville, para Santa Catarina. A mala já está cheia de queijo e doce de leite. Maravilha. Aqui, com as 2 décadas que você está nesse mercado, o que foram as mudanças que você mais sentiu? Como que você vê essas mudanças de mercado? Me conta um pouquinho. Amanda, eu vejo assim que nessas quase 2 décadas, a gente está olhando muito melhor, muito mais para a embalagem agora do que antes. Eu vejo assim que a indústria antes olhava a embalagem simplesmente como uma parte do custo, uma parte necessária para transporte ou para acondicionamento. Mas a embalagem nunca foi isso. A gente sempre comprou pela embalagem. Tem um instituto de pesquisa que fez uma pesquisa sobre a primeira decisão de compra, a gente faz pelos olhos. E o que a gente vê no produto é a embalagem. Sim. Ela vai te mostrar, vai te dar segurança, vai te mostrar qualidade, vai te mostrar técnica. Então, a pessoa, quando olha e vê uma embalagem bonita, ela diz, esse produto é bom. Aí depois ela vai para o sensorial, vai usar, vai sentir o cheiro, a fragrância. Então, a indústria hoje está olhando com muito mais cuidado para a embalagem do que antes. Gente, isso aqui é um mega insight, porque olha só, que você me falou então que... E eu senti, né, porque tem 20 anos também de mercado. Uhum. Com vocês, acho que eu tenho uns 12, um pouquinho talvez mais, uns 13, por aí. A embalagem como parte do custo... Quando você olha para uma embalagem como custo, você está deixando de ver o estratégico da embalagem, né? Você está deixando, às vezes está deixando até margem na sua mesa, porque você não está entendendo que as pessoas vão julgar seu produto pela embalagem, né? E essa mudança do mercado, igual você falou, agora hoje as pessoas estão vendo a necessidade. Você acha que isso é uma influência grande de fora no Brasil? Você vê isso como o advento das redes sociais? Eu vejo que as redes sociais hoje trazem muita... caíram aquela barreira de distância, né? De que
a tendência que antes iniciava pela Europa, né, ou pelos Estados Unidos, iriam levar 2 ou 3 anos para chegar aqui. Hoje está muito mais rápido, né? Então, o que eu vejo? A indústria, a marca começou a identificar de si, legal, eu preciso mostrar novidade, trazer novidades, trazer novas tecnologias, e isso começa pela embalagem. Algumas marcas ainda consideram como custo, sabe, Amanda? Mas isso só faz retardar o sucesso dela. Porque a partir do momento que ela começa a colocar recursos em marketing, recursos em embalagem, recursos em valorizar a marca dela, o consumidor começa a pagar mais. Então, ela vai ter mais facilidade de venda, ela vai ter recompra e ela vai ter promotores falando melhor da marca dela e melhor do produto dela. Sabe o que eu vejo? Antes das redes sociais, porque eu também comecei antes, né, das redes, a gente tinha uma preocupação muito grande em como a embalagem seria vista no ponto de venda. Uhum. Então, a gente queria uma embalagem que ali, quando o cliente chegasse na loja, ela tivesse uma boa exposição e o cliente optasse por aquilo ali, né? Uhum. E sempre, eu também sinto que sempre antes das redes sociais, a embalagem ela ia sofrer em detrimento do custo. Ela ia sofrer, Isso. né? Depois das redes sociais, você sabe o que eu vejo? Tornou-se mais profundo ainda a questão da imagem. Porque quando você compra um produto digital, a única coisa que você tem é a imagem. Uhum. Porque quando você está numa loja, num varejo, você tem um tester, você tem um provador, você tem um apoio maior ali. E na sua decisão, você pode ser influenciado por outros fatores que são mais decisivos ali naquele momento. Agora, com o advento das redes sociais, a pessoa está mostrando o produto, a única coisa que você consegue ver aqui do outro lado da tela é a embalagem. Então, tornou-se o brand, né? A gente está vendo essa palavra branding quando a gente começou. Quem falava para você, você tem que ter um branding? Ninguém falava isso, né? E eu vejo que hoje, com a rede social, vocês ganharam uma importância muito maior na vida de um produto. O que acontece, né? Com o advento da rede social, você vai ter aí 35 segundos para chamar a atenção do teu consumidor, né? Então, a gente vê hoje um cuidado com o acabamento, um cuidado de textura, né? Como é que ele vai usar o produto dele junto com uma textura, as cores, você precisa entender quais são as tendências de cores. Então, tudo isso é importante para que você chame a atenção do consumidor na hora que ele está vendo um Reels, na hora que ele está vendo uma postagem. E esses cuidados, nós da BIA agora estamos olhando com muito mais atenção, com muito mais tempo, sabe, Amanda? Porque a gente entende que eu preciso conhecer essas tendências, conhecer essas nuances, para que a gente possa levar para o nosso cliente qual é o melhor caminho, qual é a melhor escolha dele na hora que ele definir a embalagem. Deixa eu te falar uma coisa, que acho que a gente não conversou sobre isso, mas tá vindo tanta coisa na minha mente com essa conversa. Por que os fornecedores de embalagem se mostram com a pior skin do mundo nas redes sociais? Por que eu não entendo... Gente, eu não entendo um fornecedor mandar para mim, que sou cliente, uma box com as embalagens mais feias do planeta Terra. A cor feia, o acabamento feio. Eu fico com vergonha de mostrar para o meu cliente. Juro por Deus. Me fala, o que acontece com a cabeça dessa... Porque, assim, cara, na rede social, eu posso estar... Gente, sem brincadeira, eu tô abrindo meu coração. Eu posso estar... Ontem a gente foi jantar e eu não estava arrumada aqui igual eu estou agora. Porque a gente estava, né, num momento a gente ali e tal, não sei o quê. Agora, eu vou aparecer num post que diz sobre a minha empresa com a minha pior roupa, com a minha pior cara. Por que os fornecedores de embalagem fazem isso? Talvez você que tem tanta experiência, eles não entenderam a importância da rede social? Você acha que é isso? Eu acho que... Eu vejo assim, por nós, né, Amanda? Quando eu entrei na Beira 2007... esses dias eu peguei um histórico, até estava vendo, assim, um histórico de catálogo, como é que era o nosso catálogo, era tudo em 2D, branco, feio, as amostras que a gente levava era tudo branco, cristal, sem cor, sem vida, né? Então, a gente não tinha esse cuidado. Então, eu acho que essa evolução de você prestar mais atenção em branding, em marca, em tendências,
isso fez com que, poxa, eu lido com moda. A gente lida com moda. A gente lida com uma moda que antes eu levava 6 meses para trocar um skin, para trocar um conjunto de produtos que estava sendo lançados. Hoje, a gente está fazendo isso quase que semanalmente, né? Coisas novas, tendências novas, texturas novas, é o sensorial. Então, o nosso cuidado hoje em levar, quando a gente leva para o cliente, é dar para ele não só uma amostra de uma embalagem, do frasco, de uma tampa, mas mostrar para ele quais são as opções de cores, quais são as opções de decoração, de rotulagem, de serigrafia, que tipo de cor vai ser a cor da moda daqui a 3, 4 meses. Então, a gente leva isso com cuidado. E, para mim, quando eu levo uma amostra, uma embalagem de amostra, é uma joia. É o meu produto, é o nosso bebê, né? A nossa criança que a gente está levando. Então, eu preciso tomar muito cuidado e fazer com que o cliente, o dono da marca, que vai querer usar aquela embalagem, se encante. Sim. Se ele se encantar, ele vai encantar o consumidor dele. E você sabe que eu sinto isso? Eu senti, desde que eu conheci a AB, no início, a gente tinha um relacionamento muito comercial, né? E, gente, eu sou sincerona. Eu chego na mesa, eu falo o que eu penso. E eu percebi durante esses anos, todas as vezes que eu me encontrei com você, sem falar o Wagner, né? Porque o Wagner é uma coisa, assim, maravilhosa na nossa vida. Eles têm o Wagner, um beijo para você, Wagner, querido, amado. É um vendedor espetacular. Não é um vendedor, é um consultor. Né, uma pessoa amada aqui em Minas Gerais, um cara extremamente responsável de falar, você está bem de vendedor. O Wagner é fantástico. E, de verdade, é uma pessoa que a gente ama do coração, porque ele é promotor de soluções na nossa vida. Então, assim, obrigada, viu, Wagner, por tanto que você nos oferece aqui. Mas, voltando para a nossa cadeira, eu sentia que a AB ainda era um pouco distante, sabe como? Assim, não pelo Wagner, porque eu sei que ele faz tudo pela gente. Mas existia isso. E aí, todas as vezes que eu me encontrava com você, você me olhava, assim, eu acho que você pensa assim, gente, de onde planeta que vem essa mulher doida? Doida de pé na cabeça. E num dos momentos que a gente conversou, que foi quando eu fui lá na AB fazer uma visita para vocês como cliente, né? Eles me convidaram, foi muito legal, foi um momento especial, inclusive, na minha carreira, que eu pude entender mais do processo, até mesmo entender as dificuldades, ver o lado da AB também, né? E eu falei assim para você, mas Sidney, a gente precisa melhorar, né? Você lembra? E eu lembro que ele me olhou com uma cara, tipo assim, ai, lá vem ela reclamar, né? Mas você teve uma atenção. Eu acho que esse é um diferencial da AB. Vocês estão atentos. Você sente assim na empresa como um todo? O que acontece, Amanda? A AB começou em 82, uma pequena linha de sopro, depois a gente começou a buscar inovação, fomos a primeira empresa a trazer máquinas de PET, a fazer embalagens de PET para cosméticos em 92, 10 anos depois. Investimos em decoração para entregar personalização, peças decoradas, mais prêmios. E a gente continua fazendo isso, tanto que fazem 4 meses que a gente instalou a primeira máquina de decoração CNC para embalagens na América. Está instalada na B, já está produzindo, é fantástico. Faço convite para você nos visitar, muito legal. Então, a gente quer sempre trazer inovação e muita tecnologia. E durante esses 43 anos, a gente aprendeu a fazer grandes lotes, atender grandes marcas, mas eu tenho dificuldade, a gente tem dificuldade para fazer lotes menores, para fazer personalização em pequenas quantidades. E isso é uma dor, é uma fragilidade que eu vejo. E a gente está desenvolvendo e buscando alternativas para evoluir, né? E para melhorar. Então, eu vejo essa sinergia nossa com a assinatura muito positiva, porque eu estou aprendendo junto com vocês, a gente está aprendendo junto com vocês legal, qual é a nossa dor? O que eu preciso fazer para que uma marca que queira lançar um produto no mercado, que muitas vezes ela não tem volume grande, ela precisa de um volume pequeno, mas ela continua precisando de uma embalagem sofisticada, personalizada, com acabamento premium, que a pessoa possa olhar e dizer assim, essa marca, esse produto aqui é fantástico, eu vou comprar. E isso a gente está melhorando cada vez mais e buscando tecnologia, melhorando nossos processos fabris
para que eu seja rápido para vocês, que eu possa produzir esse produto com qualidade, com velocidade e em quantidades que sejam ideais para ti. Muitas vezes é um laboratório que tu precisa fazer. Sim. E eu ia te perguntar isso, assim, eu sei que vocês estão olhando muito para a tendência e inovação, inclusive é uma honra para a gente poder contribuir e participar desse trabalho, porque a gente, como vive muito desenvolvimento o tempo inteiro e de marcas muito distintas, a gente consegue trazer também essa narrativa para perto de vocês, né? Como é que você está vendo tendência e inovação na AB? É uma coisa que vocês estão investindo? É uma coisa que vocês estão indo devagar? Porque eu sei que é muito investimento, né? Como vocês estão vendo inovação? Como é que vocês estão olhando para a inovação? E eu falo inovação até nisso que você está falando. Não adianta eu querer inovar só para os grandes. Não adianta. Ele tá apertado aqui comigo, gente. A gente pegou ele, toda a comunidade da assinatura pegou. Ou seja, não adianta. Eu falo que não adianta, porque assim, quando você está num grupo grande, eu trabalho com os grandes também, você passa por papagaio, periquito, não sei quem, não sei quem, não sei quem. A hora que chega lá, os pequenos todos já lançaram. Então, a inovação, essa inovação rápida de internet, que nós estamos falando, de rede social, ela vem muito da influência. Eu recebi uma pergunta esses dias lá na ABC, na sexta-feira, eu achei interessante. Uma pessoa de uma empresa de 90 anos, maravilhosa, que eu amo, me perguntou assim, Amanda, a obrigação de olhar a tendência é do terceirista ou é da marca? Eu falei, da marca. Para mim, é da marca. O terceirista, ele vai te apresentar o que ele tem de possibilidade, mas se você não sabe quem você é e para onde você está olhando, você não vai. Então, mas a gente, quando a marca está olhando, por exemplo, eu olho muito tendência e inovação para os meus clientes, mas quando eu vou buscar o apoio, às vezes, no fornecedor, eu não encontro. Eu queria entender como vocês estão olhando inovação e se vocês estão olhando inovação para viabilizar também para nós, para os pequenos. Isso é muito legal tu perguntar, Amanda, porque é o nosso DNA. Então, a gente está investindo, para você ter uma ideia, esse ano a gente vai investir quase 16 milhões de reais em fábrica e inovação. Então, nós criamos, esse ano a gente separou um setor que estava junto com o desenvolvimento, um setor específico para a inovação. Então, tem o Jefferson, o time do Jefferson, eles são responsáveis por olhar o mundo para fora, entender o que o consumidor está mudando de relacionamento, de usabilidade, tendências de materiais, acessórios, né, para usar com cosméticos, texturas nas embalagens diferentes. Então, a nossa a função e o propósito desse setor é estar à frente e olhando e procurando situações de assim, essa solução aqui eu consigo levar para cosmético, eu consigo levar para embalagem e a gente traz isso para vocês. É claro que muitas vezes quando tem uma inovação muito disruptiva, né, você precisa escalar isso, precisa de volume, até para que isso seja viável, se pague. Mas a nossa preocupação é, além de trazer viabilidade também para esse laboratório, sabe? Para uma quantidade menor, para uma marca que, mesmo que não tenha volumes tão grandes, mas ela tem a possibilidade de usar e tem a possibilidade de se destacar no mercado. Tá, vou te provocar mais uma vez. Claro. Você vai fazer uma solução para a gente? Não, de verdade, eu quero muito que a gente olhe para isso juntos. Eu me coloco, assim, juro, a 1000% à disposição. Por quê? Porque a velocidade... Eu sei que a velocidade para uma empresa do seu tamanho... Porque, gente, a Beplash é muito grande. Eles são enormes, graças a Deus, são maravilhosos. E eu sei que a gente mover um gigante a pensar em projetos menores é muito difícil. Mas você vai comprar isso com a gente? É claro. Assim, Amanda, eu adoro quando a gente começou a conversar, né, há tempos atrás já, eu fico imaginando, eu olho para ti e digo, essa mulher não dorme, né? Essa mulher não dorme. Você é uma pessoa que está à frente do nosso tempo. Então, essa união da Beplast junto contigo faz com que eu me incomode, que eu tenho, cara, como é que eu vou fazer isso, né? Como é que a gente vai criar uma embalagem que seja a carinha da Amanda, né? Que seja o jeitinho da assinatura, que vá levar a solução para essas marcas que você atende, né? Que tipo de acessórios você precisa, que tipo de coisas a gente vai colocar
e agregar na embalagem para gerar valor, né? E gerar engajamento. Então, eu vou contigo, onde você for. Vamos embora. E assim, porque eu vejo a inovação, para mim, inovação, ela não existe sem velocidade. Porque é o que você falou. A gente fez um curso recentemente, Simone e eu, e a gente ficou meio horrorizado, porque as pessoas falaram que o conhecimento hoje, ele dura 3 meses. Nós estamos num tempo em que velocidade é decisivo. Porque, tipo assim, pensa, isso já aconteceu com você, tenho certeza? Comigo já aconteceu inúmeras vezes. Hoje a gente teve uma super ideia, juntos, lá no escritório e tal, né? Se a gente não executar agora, gente, ideia vale 1 centavo a bacia. O mundo é de quem executa. Se a gente não executou agora, a gente mesmo vai falar sobre isso e outra pessoa vai executar. E aí já não é inovação para mim, aí já é cópia. Eu tenho uma briga com o setor farma, uma brigona, que eu falo assim para eles. Depois que saiu os dados no Equivia, você está só copiando seu colega. Você está inovando zero. Zero, entendeu? Você é um Zé Copieba. E aí eles ficam putos comigo, porque tudo no canal Farm é isso, né? Tem que sair os dados do Equivia, tem que ver quanto que vende. Mas, cara, tá bom. Você tem que ter isso. Você tem que jogar o jogo. Mas onde é que você tira aquele 1%? Onde é que você tira aquela camada lá invisível para o seu negócio? Que é o que a gente tem discutido, né? Tu sabe, Amanda, que isso é muito poderoso que tu falou, né? E eu vejo assim, uma das grandes energias que a gente põe é como eu coloco essa ideia no papel e como eu faço essa ideia acontecer. Então, a gente precisa criar processos para que eu tenha celeridade nisso. Então, o objetivo desse setor é para que ele não fique só no nosso ambiente e vá buscar. Então, eu sei que você não tem limitação aqui no Brasil, vai para a Coreia, vai para os Estados Unidos, vai para Shenzhen, né? Vai para a China, vai buscar. E eu admiro, né, o povo chinês, né, a cultura que eles têm de fazer aquilo que o cliente quer. Do jeito que o cliente quer. Do jeito que na hora que o cliente quer. Impressionante. E eu vi um case de um prédio de startups mesmo, que tem em Shenzhen. Sei que teu escritório está lá. Meu escritório está lá! E eu vejo assim que nesse prédio ele tem uma ideia e tudo que ele precisa para esse produto ele vai encontrar nesse prédio, nessa região. Então, se ele precisar de uma placa de comunicação, ele vai ter, de baterias ele vai ter, ele vai fazer. Então, na criação desse produto, ele pode fazer esse produto na mesma hora, no mesmo prédio, na mesma região. A experiência que essa pessoa me passou, disse assim, se eu estivesse na Europa, tem alta tecnologia na Europa. Só que, para ele fazer uma placa eletrônica, ele iria ter que fazer um comunicado e uma solicitação, passar um briefing, explicar isso para aquela outra empresa. Morri. Pneu para outra empresa, vidro para outra empresa, e isso tudo iria levar dias, se não meses, para fazer. Coisa que em Shenzhen ele consegue fazer em 1 semana ou em 2, 3 dias. Então, eu acho que essa chave, esse clique, a gente precisa ter. Precisamos ter isso daqui. Poxa, eu tive uma ideia. Vamos fazer? Vamos. Bora. E a gente, quando fala em inovação, fala muito em o quanto eu estou receptivo para o erro, né? E a gente não consegue fazer inovação se eu só quero acertar. Então, a gente vai errar, vai acertar, vai um pouquinho, vai errar, vai acertar mais. Então, assim, o quanto eu aceito esses erros, essas chances, para ser disruptivo. E, para mim, acabativa, bora para fazer, sabe? Essa ação é muito importante. E assim, uma coisa que a gente tem falado muito, Sidney, é sobre hoje. A inovação está muito em como você embala as coisas que você vai ofertar ao mercado. Então, por exemplo, como eu construo um produto com o Garopaba, o mesmo Garopaba que o meu colega usa, mas como que eu embalo isso para entregar para o mercado? Então, a gente está vivendo num momento em que... Gente, eu sou a garota Garopaba. Prazer, eu sou a Amanda Garopaba Coelho. Quando eu lembro, foi a primeira embalagem brasileira que eu me apaixonei.
Por quê? Porque era viável, tinha custo, tinha condição, tinha uma empresa do outro lado. Nessa época, eu estava trabalhando com uma empresa muito grande, né, com o Grupo Acifarma, que eu estou lá até hoje e tal. Mas nessa época, assim, eles eram meu cliente, meu único cliente, quando eu comecei. E eu não podia errar de jeito nenhum, então eu não podia ter uma empresa de embalagem que me deixasse na mão ou que mudasse meu prazo de entrega, enfim. Então, eu lembro que eu elegi o frasco Garopaba para a minha vida. Era um frasco bonito, chique, que não me dava problema e que podia usar em cores. E assim foi. Até hoje eu sou uma garota Garopaba. Até hoje eu me sinto uma garota Garopaba. Obrigado. Assim, eu sou defensora desse frasco. Eu achei ele lindo, simples, reto, em cores. Enfim, espetacular. Para mim é a solução de muitos projetos. Mas a gente tem uma dificuldade que é, para eu fazer um projeto Garopaba em cores, você vai me pedir um lote enorme. Se eu vou fazer... Então, me dá uma luz, que aqui nem é tanto para mim, é mais para o mercado mesmo. Como eu posso fazer um projeto com o frasco Garopaba ou com o frasco que você tem em cores? De que forma eu otimizo esse projeto? Me dá ideias para otimizar esse projeto. O que a gente na B está pensando, tá? A linha Garopaba é uma linha muito versátil, porque tu vai ter frascos de 30 ml e logo a gente vai ter novidades aí para ter até 15, então vão ser frasquinhos bem pequenos. Os pituquinhos, que eu adoro. Os pituquinhos de 15 ml até 500 ml. E essa é uma linha muito versátil, porque é uma linha que você pode rotular, que você pode serigrafar, pode colocar hot stamp, pode usar sleeve, né, pode usar tampa, pode usar válvula. Então, isso te dá muita versatilidade para personalização, né? Dentro da B, a gente ainda tem algumas dificuldades em fazer isso em cores, em menores quantidades. Então, o lote ainda se exige para a gente mudar linha, material dentro da máquina. E essa é a grande busca nossa para definir cores que são AB, cores onde eu tenha de prateleira, que seja fácil de você utilizar, mas tu pode personalizar a tua cor. E decorações onde a gente consiga fazer lotes bem pequenos, tá? Lotes de 5, 3 mil peças, onde você possa buscar essa velocidade e essa versatilidade que você precisa em termos de lotes menores, tá? Nós estamos buscando isso. Em breve, a gente vai ter novidade. Ótimo. E aí, quero que chegue na assinatura primeiro. Sabe o que eu acho que a gente deveria fazer? Me veio essa ideia aqui. Vamos fazer um vídeo para o pessoal, pegando um Garopaba branco, pegando os Garopabas que são standard, mostrando como eles podem melhorar. Porque a gente fez um vídeo juntos explicando o que é serigrafia, o que é hot stamp e tal. Já foi muito bacana. Eu recebi um retorno muito legal desse vídeo. Então, agora eu tô te convidando. Vamos fazer um vídeo mostrando. Eu acho que as pessoas precisam ver, porque eu falo às vezes para o cliente, escolhe um frasco de 120 ml, usa ele muito na sua linha, porque pelo menos você dá uma escalabilidade, um destino, e aí é rótulo. Aí não tem muito o que fazer, né? Claro. Ou tentar fazer uma serigrafia de um toque, uma coisa mais simples, né? Então, tá, gostei que você me falou. Eu queria que você me contasse um case seus que você admira, que foi legal. Me conta 2, que eu sei que você tem muitos, mas me conta 2. A gente gosta de ouvir case. Claro. Um case que está na minha cabeça, eu admiro muito, foi a gente teve um desafio da Natura, eles queriam criar um body splash, uma água de banho, né? Na verdade, a linha deles era água de banho, e o DNA da Natura está nessa puxada mesmo de ser muito natural, né? Os ingredientes, as embalagens e tudo mais. E eles queriam criar essa embalagem com o formato de uma cabaça. Coloca a imagem de uma cabaça aqui, porque essa detergente é aquela cabacinha que o pessoal usa até para tomar as coisas. Isso, exatamente. Que ela é bojudinha embaixo, né? Faz um pescocinho. Tem um pescocinho, E essa ali é uma embalagem que, como eles queriam, ela era toda simétrica. E quando ela trouxe para nós, a gente pegou essa embalagem, levou para o fabricante da máquina, e o fabricante da máquina disse, não dá para fazer. Aí a gente, poxa, mas o cliente quer essa embalagem, né? Então vamos tentar fazer. E, Amanda, a gente começou a fazer, pegamos o time interno, fizemos um molde, fizemos uma ferramenta diferente, testamos. Foi Jeff? Foi o Jeff fez. Incrível. E aí deu certo. Foi um sucesso, foi linda, a embalagem ficou linda, até hoje eles usam. Tem vários tamanhos, tem de 80 ml, tem 360, tem 400, tem 200 ml, maravilhosa.
Aí, depois que foi um sucesso que a gente conseguiu produzir, o fabricante da máquina, que é japonês, né, foi quem criou o processo, chamou a gente e disse assim, olha, a gente quer parabenizar vocês porque vocês acreditaram muito mais no equipamento do que a gente. E foi um sucesso no Brasil, então a gente eles deram uma placa para nós. Esse, para mim, foi um case assim que rompeu o limite daquilo que é possível. Desafiou. Disse, é possível fazer? Não, não é. Mas, putz, será que não é mesmo? Será que a gente não consegue fazer? E isso nos instiga a melhorar. Né? Então, foi, para mim, um case muito legal, muito bonito, realmente de sucesso. Mais um! O segundo case foi um desafio que a gente teve no Boticário para uma linha de infantil. Né? E aí, a questão de você fazer uma embalagem para linha infantil, você precisa elevar o fofurômetro, né? A gente já dizia, precisa ter um fofurômetro lá no alto. Porém, a gente ainda tem que ter resolver alguns problemas, que é fazer uma embalagem que seja agradável aos olhos da criança e dos pais, né? Precisa ser, afinal de contas, quem vai comprar é o pai, é a mãe, né? Então, precisa ser agradável aos dois olhos e ser seguro para as crianças. A questão da textura, né? Precisa ter uma textura macia. E aí a gente começou a desenvolver esse case. O Boticário chamou uma agência, criaram um formato que era um formato de um pintinho, assim, né? Um pintinho bem fofinho. Isso. E eles criaram essa linha e nós fizemos, então, a embalagem da colônia. É lindo, lindo. E foi um baita desafio, porque era um formato completamente diferente, né? Então, tem o rabinho, tem o biquinho, né? Do galinho, do pintinho. E decorar tudo isso era um grande problema. E a gente conseguiu fazer por tampografia, fizemos o processo de flambagens e sopro. E é um sucesso, eles vendem muito, é muito legal. Vive esgotado. Vende muito. Quando eu fui para o programa de aceleração, eu queria comprar para o meu filho esse. Na lojinha não tinha lugar nenhum. Vive esgotado, vende muito. E é muito lindo. Eu já até anotei aqui que eu quero contar esses casos. Eu vou fazer um vídeo para mostrar essas imagens. Vocês vão ficar doidos para ver esse pintinho, que ele é a coisa mais linda. E ele desenrosca assim, né? Isso, desenrosca a tampa, que é a cabecinha, né? E aí tem todo esse cuidado, sabe? Do acabamento, do sensorial, o cuidado que a criança pode pegar a embalagem, né? Pode botar na boca. É muito natural isso. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado no desenvolvimento antes de entregar para o cliente. E eu vou te contar um case, então, da AB, que você nem sabe. Sério? Foi um case pra gente, porque quando a gente começou a fazer a linha da Zeta Skin, a linha era toda branquinha e azul, e era uma linha que a gente chama até hoje, ela existe, é a linha todo dia. Então, ela é toda branquinha e azul e tal. E aí, a gente veio, ainda na liderança da Giovana, que era gestora de marca própria, Giovana Dimitrov, fantástica, incrível, maravilhosa, um beijo para você, amada. A gente começou a desenvolver os frascos em cores por milhões de motivos. Primeiro, para a gente fazer uma extensão de linha. Segundo, para a gente deixar um projeto bonito no PDV. Enfim, com várias percepções ali. E o Vagnão, né? O Vagnão, a gente chama Wagner de Vagnão. O Wagner nos apoiou e veio e desenvolveu as cores pra gente, junto com a AB, né, e tal. E desenhou, a gente fez a pele oleosa, a vitamina C, isso, aquilo e tal. E triplicou a venda. Depois que a gente usou essa forma de comunicação, né, essa melhoria no projeto. E foi muito uma interferência da AB, que vocês se dispuseram a fazer pra gente essa personalização e tudo. Então, sim, gente, são projetos de grandes empresas, são projetos de volume, mas que são cases legais pra gente aprender e nortear. E eu tenho cases pequenos também. Quer cases pequenos? Claro. A gente tem vários clientes que usam os frascos de vocês, e um deles que eu amo mencionar é a Saúde Pé. Eles fizeram todo o rebranding junto com a AB, eles saíram de um frasco ovalado que a gente achava que não passava a mensagem de sofisticação da marca, né? Porque a Saúde Pé é uma brand boutique,
é uma linha para os pés boutique, né? E eles fizeram com vocês o desenvolvimento do Pantone Azul, que a gente amparou junto com o Wagner, e eles refizeram toda a linha. E, assim, é surreal o resultado. E a embalagem comunica muito, Amanda. A gente viu hoje no teu escritório, né? Como era uma embalagem antes da linha Z-Skin, né? Como era uma embalagem mais transparente, sem cor. Isso. E aí, quando tu coloca cor, formato, né? Que você dá funcionalidade àquela embalagem, ela vende, porque ela comunica, ela faz uma conexão com o consumidor. Isso, exatamente. Quero também falar o seguinte, uma tendência que veio para ficar. A gente vê as embalagens cada vez mais minimalistas e mais funcionais. Minimalismo, tá bom. Um erro comum nas marcas ao pensar em embalagem. Que é apenas um custo. Aqui, eu quero só mais um detalhe que eu quero que você conte. O que a gente espera de AB agora, para os próximos passos? Que a gente está no final de 2025, vem um 2026 muito agitado por aí, um 2026 em que a gente vai recuperar resultado, né? Porque 2025 para o Brasil foi um pouquinho... Para o mundo, né, gente? A gente está com um momento interessante aí, diferente no mundo, desafiador. Eu usei a palavra interessante porque eu falo com as pessoas assim, em vez da gente ficar falando que tá difícil, vamos falar que tá interessante, que tá desafiador, que tá difícil, né? A gente não tá vendo isso em terceirização ainda, porque as indústrias estão ocupadas, a gente está produzindo, mas o varejo sofrendo, a gente sabe que essa conta vai chegar. O que eu espero de AB? O que eu posso esperar? A gente não vai parar de investir, Amanda. Tem muita novidade chegando, então tem muita criação saindo, muitas embalagens novas vindo e, principalmente, tem cores novas, acessórios novos. Então, a gente vai continuar investindo, porque acredita que é assim que a gente vai continuar rodando, né? Fazendo a roda girar. Mais uma pergunta tricky. China versus Brasil. China é aliado ou concorrente? Eu não vejo como concorrente. Para mim, é um aliado. É um aliado. Pra mim, eu também aliado. vejo dessa forma. Que bom que você vê dessa forma, porque a gente tem uma big oportunidade aí com a China, né? E assim, gente, não tem como vocês falarem... existe muito problema ainda em trazer da China. Existe um processo longo, existe um monte de coisa acontecendo ali, né? E se a gente usar como aliado, eu sei que vocês estão olhando para isso. Eu vejo assim... trazer embalagem da China é difícil, é longe, né? Trazer embalagem, transportar no ar. Mas a gente aprende muito com a China, principalmente em como olhar e como atender o cliente. Então, para mim, é um aliado. Posso dar um spoiler? Claro. Eu sei que vocês estão olhando um pouco aí para acessórios, formas de compor. Tá certo? Pode? Certo, sim. Eu estou muito empolgada, muito feliz. Obrigada pela sua presença aqui. Deixa um recado aí para o pessoal que está começando. Convida eles a conhecerem a AB, que eu sei que vocês vão adorar. E eu quero fazer uma expedição lá. Olha, eu queria juntar um grupo de empresários para ir lá no seu bora, escritório, a gente fazer... bora, vamos lá um bora. dia? Então tá, deixa esse convite aqui. Obrigada, foi incrível. Eu estou amando, eu quero que você deixe seu recado, vou deixar você falar aí os seus agradecimentos finais aí. E, gente, vocês já sabem, né? Assinatura marca própria, Amanda Coelho com 2 Fs, das redes sociais aí da AB, você sabe de qual? Eu sei que você não é um cara de rede social comercial, né? Claro. Amanda, muito obrigado por estar aqui. Fico muito feliz mesmo, a gente tem uma sinergia muito forte. Quem está escutando o podcast aí e vendo, né, pode procurar a AB Plast nas redes sociais da AB, a www.abplast.com.br e @abplastbrasil. Vocês vão ver todas as novidades lá. A gente tem um vínculo muito forte com a assinatura. Vocês vão ter velocidade de entrega, flexibilidade de produto, inovação, as primeiras coisas que a gente está lançando, as primeiras peças estão vindo para a Amanda. Então, procure a assinatura marca própria aí, que vocês vão estar sempre no hype. Vamos trabalhar junto, obrigada. Mais uma vez, sou sua fã, sou fã da AB, estamos juntos, vamos construir esse trabalho. Bora. E, gente, fica ligado, porque vem mais papo de qualidade aqui no Assinatura Marca Cast. Obrigada, meu querido amigo. Tchau, gente! Tchau, beijo.